Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 24º e último domingo do ano eclesiástico. Domingo próximo já começaremos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. E justamente por estarmos no fim do ano litúrgico, propositalmente a igreja coloca o evangelho a respeito do fim do mundo. E assim como a cidade de Jerusalém foi destruída totalmente 40 anos depois da subida de Jesus aos céus, assim também não sabemos o dia nem a hora, nem os anjos sabem, e nem o Filho do Homem o sabe para revelar. Assim também o mundo chegará ao seu fim e acontecerá, portanto, o término da história deste mundo que passa. E assim como o raio parte do Oriente e é visto no Ocidente, assim também acontecerá quando nosso Senhor voltar no último dia. E aonde estiver Jesus, ali estarão todas as almas. Existe uma passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo 12, e eu pergunto, a quem essa passagem se refere? Ele tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Quem é que tem na mão a pá? Quem é que vai separar a palha do trigo? Quem é que vai fazer com que a palha se precipite no inferno para sempre? Aqui é para nós nos colocarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a figura central de toda a liturgia, e é exatamente por Ele que estamos aqui, na sua presença. Agora, uma presença cheia de amor, de misericórdia e de abundantes graças para todos os seus filhos. Ainda não é a hora de separar a palha do trigo. É hora de nós nos tornarmos cada vez mais um trigo muito puro e perfeitamente agradável a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que quando se fala de fim de mundo, ou fim do mundo, muitas vezes nós nos deixamos levar um pouco pela curiosidade. E é perigoso a pessoa se deixar levar por um certo aparicionismo e se deixar influenciar também por notícias que tem mais o aspecto de assustar, como se fosse um sensacionalismo barato às custas de verdades tão sérias. E nós não podemos nos deixar levar por essa curiosidade que não é sadia. Na verdade, esse assunto deve mexer o nosso coração de tal maneira que o Espírito Santo nos conduza a um salutar temor de Deus. De tal maneira que o Espírito Santo nos provoque lá no interior da alma para um sério arrependimento dos nossos pecados, para um firme propósito de emenda e, sobretudo, para que nós façamos um ato de fé, um ato puro de fé, nos dogmas relacionados a esse assunto que nós podemos identificar como escatologia, que é o estudo daquelas coisas que se referem ao fim. Curiosidade vazia e supérflua, desespero, sensacionalismo, isso não.
Mas mudança de vida, propósito sincero de levar uma vida santa, isso sim. Nós podemos entender com relação a esse tema da escatologia sob dois prismas, perspectivas, que seria a perspectiva pessoal e depois a perspectiva universal. E diante dessas verdades de fé, é que a nossa alma se deve dobrar para uma mudança sincera de vida e para um propósito de viver única e exclusivamente por amor a Jesus Cristo, esperando o dia que Ele venha fazer justiça e que venha nos colocar do lado direito, como como trigo escolhido. A palha vai ter que ficar do lado esquerdo, e não é isso que nós queremos. Mas tudo depende de como que nós olhamos esses dogmas e como que refletimos sobre eles. Do ponto de vista pessoal, nós sabemos que são os novíssimos do homem. Novíssima em latim significa as últimas coisas: morte, juízo, inferno, paraíso. É muito importante que todos os dias, pelo menos uma vez por semana, nós tenhamos contato direto com essas verdades incontestáveis. Pois é uma coisa muito certa que nós vamos morrer, porém o que é incerto nós não sabemos o dia, nem a hora, nem como, nem o lugar. Se vai ser uma morte repentina, brusca, ou se vai ser uma morte em que a pessoa tenha tempo para se preparar, para ter o padre, para receber os sacramentos. A morte vem, portanto, como ladrão, e nesse sentido, independente de nós estarmos perto do fim do mundo ou não, é bem provável que a morte esteja mais perto. E para morrer basta estar vivo, nós não sabemos o dia de amanhã. E meditar que ali naquele caixão o nosso corpo estará estendido e a nossa alma estará passando pelo juízo particular, eu e Deus, e em questão de fração de segundos, Deus mostrará para mim toda a minha vida, tudo que eu fiz, e ali naquele momento eu receberei a sentença, ou da condenação eterna, ou da salvação eterna, ou o inferno, ou o céu. Santo Agostinho, ele considera que o fogo do inferno, comparado com o fogo da terra, é como se o fogo daqui fosse apenas uma pintura, não queima absolutamente nada. E ele aconselha que nós tenhamos coragem de ir para o inferno agora, enquanto estamos vivos, pela meditação, para que não tenhamos a desgraça de ir para lá depois. Pois a meditação do inferno também nos provoca para uma conversão profunda, assim como Nossa Senhora de Fátima não poupou aquelas criancinhas e abriu a terra para que elas vissem aquele mar de fogo, as almas sendo precipitadas naquele tanque em que as almas agora estão sendo queimadas e depois os corpos também. E o sofrimento aumentará, portanto. Não posso me estender em cada assunto, mas é muito importante que a gente reze entre os mistérios. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Que maravilha, meus amados irmãos, se nessa hora do juízo nós tivermos a graça de sermos levados para a eternidade do céu. É bem verdade, né? Que provavelmente, é muito certo isso, que longos anos nós teremos no purgatório antes de possuirmos a visão beatífica. Mas vale a pena então pensar
que se Deus nosso Senhor agora, neste momento, nos perguntasse se nós quereríamos viver, ter vivido ou não, certamente para possuir a vida eterna do céu, nós jamais voltaríamos atrás. Porque é verdade que tem pessoas que em algum momento de desespero, ou até por uma crise de identidade, ou pelas suas próprias misérias, pensando na condenação eterna, poderia pensar, melhor teria sido se eu não existisse. Mas isso é uma tentação, pois que bom que nós existimos, pois agora nós podemos então ter a grande graça de ir para o céu, e nós desejamos muito isso, e temos profunda esperança que nosso Senhor, na sua misericórdia, há de nos dar essa graça, se nós formos fiéis a Ele. Então vale a pena, compensa e muito, fazer a vontade de Deus e ser santo. Porque na verdade, aqui nós também precisamos considerar a escatologia universal, que são verdades de fé também incontestáveis. Todo mundo sabe muito bem que vai acontecer o juízo universal. O juízo universal, meus amados irmãos, vai acontecer quando nosso Senhor voltar. Aqui já é outro tema da escatologia universal, que se chama parousia. E quando nosso Senhor voltar, Ele vai julgar os vivos e os mortos, separando, portanto, o trigo da palha, colocando do lado direito o trigo. São os eleitos, os predestinados. E também é verdade de fé que nessa hora acontecerá o que nós chamamos de notícia ou publicação de todos os nossos pecados, diante de todas as pessoas. E vocês também terão conhecimento dos meus pecados. Nosso Senhor então vai mostrar a vida de cada um, como nós rezamos na liturgia de defuntos, na sequência. Um livro será trazido, no qual tudo está contido, nada impune ficará. Por isso, aqui já consideramos 3 verdades: a ressurreição da carne, a vinda de Cristo e o julgamento, em que nosso Senhor então terá que dizer para os bons: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde toda a eternidade. E para os maus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. E aí, meus amados irmãos, nós estamos diante da eternidade, a eternidade sem fim, em que os justos possuirão a Deus por todo sempre. E lá toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais pecados, não haverá mais tristeza. E nós seremos, portanto, recompensados pelas nossas boas obras. E cada segundo será um êxtase diferente, pois a beleza de Deus será inesgotável por toda a eternidade. E aí a gente deve considerar que do lado direito, assim nós esperamos estar. Por um lado, que maravilha, mas por outro lado, que tristeza, talvez, se nós vermos pessoas que fizeram parte da nossa vida, que compuseram a nossa família, que estiveram dentro da nossa casa, nossos filhos, nós não sabemos. Mas que tristeza será ver que do outro lado poderão estar pessoas que nós amamos, ou pessoas que nós prejudicamos, ou pessoas que nós não fizemos o bem como deveríamos fazer, ou pessoas que não foram evangelizadas porque nós nos omitimos. Nós sabemos que é triste esse momento da separação, pais, filhos, parentes, mas do outro lado, né? Eu imagino também que se as pessoas se condenaram, é porque não aproveitaram a graça de Deus. E muitos viveram uma vida de pecados, não só por ignorância, mas por maldade, por persistência, por orgulho. E aí sim também terão a decepção de olhar do outro lado e verem os bons. E terão que dizer uns para os outros: olha lá
aqueles que nós julgávamos insensatos, aqueles que nós pensávamos que a vida deles era uma loucura, eis que eles estão contados entre os santos e são agora os eleitos de Deus. Para terminar, meus amados irmãos, eu quero citar um papa. E depois eu vou perguntar que papa que é esse. E eu quero terminar a reflexão. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. É um alerta, hein? Para nós também. Esquecem-se propositalmente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água. Aqui, falando da criação. Como é que é possível alguém negar a existência de Deus Criador, que tudo fez do nada? E desse modo, o mundo de então perecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. O mundo foi purificado pela água, no dilúvio será purificado pelo fogo no dia do juízo. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer: um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim vai ser o julgamento final, em que tudo será tão rápido, porque diante de Deus, na eternidade, já estamos dentro do mistério, em que não há diferença para Deus. 1000 anos, um dia, um segundo. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, Ele quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão. É a deflagração, a combustão do mundo pelo fogo. E será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça, a renovação das coisas da terra e a renovação dos céus. Essa renovação da terra já não nos interessa, pois nós estaremos, assim esperamos, diante de Deus. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por Ele achados sem mancha e irrepreensíveis no dia do juízo. O Papa que vos fala aqui está presente. É o nosso padroeiro São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.